Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Otávio do canal Estudante de Concurso e vamos falar aqui com mais uma questão sobre Java. Dito isso, simbora para a questão. Abaixo tem-se uma representação gráfica de um programa feito em Java. É correto afirmar que trata-se de um diagrama de ligações entre... Aí pergunta se é um diagrama de ligações entre heranças, classes, polimorfismo ou arquitetura, ou melhor, arquivos manifestos. Aí, antes de mais nada, eu gosto de deixar bem claro qual é a diferença entre classe, que quando a gente está trabalhando em alto nível, consideramos classe como moldes, objetos. Objeto é a coisa a qual falamos, a coisa concreta, vou dizer assim, a coisa alvo. É sobre aquilo que está falando. Aí, classes, objeto, métodos, que é o comportamento dessa coisa, e por fim, atributos, que é o que ele é, que o objeto, o que ele é, o que é que ele tem. Então, isso aqui é o basilar antes de mais nada. Entender que é uma classe, que é a ideia abstrata em alto nível, o objeto, que é a coisa do mundo real, aquilo que está sendo representado, o método, que é o comportamento, como aquela coisa age, como aquela coisa se comporta, e atributos é o que é que ele tem. Por exemplo, um carro. O que é que um carro tem? Qual é o atributo do carro? O carro tem portas, o carro tem motor. São atributos. Qual é o método do carro? O carro se movimenta, o carro anda em altas velocidades. Qual é o objeto que a gente está falando? Carro. E o que é a classe? É a forma que a gente representa. Carro. Aí vai lá e faz toda a tabelinha do carro. Dito isso, o que acontece? Existe uma coisa chamada herança. O que é a herança? É quando uma classe, que a gente já viu que é uma classe pai, também chamada de superclasse, ela permite que o seu método, que os seus métodos e o seu atributo seja herdada para uma classe, se assim, classe pai. Aí a classe pai permite que uma classe filha, ou também chamada de subclasse, herde os métodos e os atributos. Muito importante falar que quando se trata de herança, só pode haver... Não existe o caso de múltiplas heranças. Existe uma classe pai e as classes filhas. Não existe o caso de várias classes pais. Entenderam? Sendo muito importante entender que existe uma seta vinda da classe filha que aponta para a classe pai. Essa seta serve para indicar da onde estão vindo a herança.
poxa, da onde é que está vindo a herança? Na nossa figura, por exemplo, a gente consegue ver que essas aqui são... Cada retângulo desse é uma classe. E esse triângulo aberto, esse triângulo maior, que difere desse outro triângulozinho que pé de galinha, esse triângulo maior seria uma super classe. Seria uma, vou mudar aqui a cor da caneta. Seria a classe pi. Classe pi. Assim como é o caso aqui do JButton. É a classe pi. Enquanto o Gui, neste caso aqui, dá para ver claramente que ele é alvo de uma herança, ele herda atributos e métodos, ainda que os atributos e métodos não tenham sido desenvolvidos na classe pi. Dá para ver nessa figura que o Gui ele é uma subclasse. Subclasse. Ou também chamado de classe filho. Filha, que seja. Certo? Então, de acordo com nossa questão, o que acontece? Nós temos aqui apenas duas relações de herança. As demais não são heranças. Então, quando a questão nos afirma que é correto afirmar que trata-se de um diagrama de ligação entre heranças, existem duas heranças, então me faz ficar meio que pensativo. Mas, e as outras? O foco dessa questão é mostrar a herança? Não vejo como isso. Quando a gente vai para o item B, ao lê-lo, a gente lê classes do Java. E se a gente tiver um pouquinho de paciência e para entender, olhar com calma, a questão nada mais trata do que as várias classes. Observa a classe Gui, a classe JFrame, JButton, botões e controlador. O foco da questão está em mostrar como as classes se relacionam, seja como herança, ou seja, no estado de dependência. Quando a gente vê essa relação, Gui, setas pontilhadas apontando para JButton ou botões, nós estamos dizendo que a classe botões, ela usa, vou dizer assim, botões usa, ou melhor, Gui usa JButtons e Gui usa botões. É uma relação de dependência. Uma utiliza a outra, mas não é uma relação de herança. Quando nós falamos de polimorfismo, o polimorfismo ele tem uma característica que funciona assim. Por isso que é tão importante, eu comecei a aula falando sobre classe, que é a forma de transformar de maneira mais técnica e alto nível, objetos, que é justamente a coisa, o alvo que se fala, o método, que é o comportamento, e atributos. Eu adoro usar o exemplo de animal, mas poderia servir com carro, mas vai ficar mais fácil ver com animal. Que é o seguinte: existe a classe pi animal. Esse aqui é a classe pi. Aí haverá, por exemplo, duas filhas. Uma filha
ela herda a característica. Quais são os métodos de um animal? Por exemplo, andar de quatro patas. Andar, ou... Tá, andar. Aí, qual atributo? Animal, atributo animal, fazer som. Pronto. Aí a gente pode ter uma filha. Animal é a classe que a gente falou acima, né? Aí o objeto seria, por exemplo, animal não racional, que seja. Aí podemos aqui na filha herdar característica como o método, ou seja, o comportamento do animal não racional, e atributos. O que o que é que esse animal tem? Aí, em vez dela copiar exatamente a mesma característica, ela pode chegar lá e especificar um pouco e colocar peixe. Aí, a partir do momento que ela coloca peixe, por exemplo aqui, a gente vai lá e coloca na outra filha um gato, nós estamos dizendo que tanto o gato quanto o peixe, eles herdam métodos e atributos da classe animal, mas eles subscrevem a classe animal colocando os seus próprios atributos e os seus próprios métodos. Então, quando a gente executa o código e fala lá, por exemplo, o comportamento fazer som, colocamos lá o método fazer som. O peixe, não sei qual o som que um peixe faz. Se você souber, comenta aí o som do peixe. Então vai ser inaudível. Eu vou colocar um som em hertz, baixo hertz ou alto hertz. E o gato seria o som do miau. Ou seja, eu dei um comando para a classe animal e cada classe filha, eu dei um comando para a classe pai e cada classe filha se comportou de uma forma diferente. Por isso o nome várias morfismo, várias formas. E a questão anda longe de trabalhar sobre isso. Então, acaba que, porque o foco da questão está mais em falar de classes, mostrar várias classes, mostrar a relação entre elas, a resposta vai ficar sendo item B. E, na verdade, arquivos, manifestos não tem nada a ver. Aí não vale a pena nem comentar no momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco a introdução, o porquê é o B, a letra B é a resposta. No mais, peço que curta, comenta, compartilhe e sigamos junto rumo à aprovação. Não esqueçam, vocês não estão sozinhos. Você está estudando, assim como nós estamos todos juntos aqui, estudando muito rumo à aprovação. Sempre que você tiver tempo, sempre que tiver oportunidade, por menor que seja o tempo, pega ali uma videoaula dessa aqui, assista para relembrar e simbora, pessoal. Deus é nosso chefe, nosso guia, nosso general, sigamos com ele e vamos vencer. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!